Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né, meus queridos irmãos? Está frio um pouquinho, né? Mas a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo já está nesse lugar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no seu capítulo 28. Atos, capítulo 28. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, escrito por Lucas. Glória a Deus. Eu sou o missionário Camilo Augusto, para quem não me conhece. É um prazer poder estar mais uma vez aqui, cooperando com os irmãos. Obrigado pelo seu convite, missionária Silvana. É uma honra para minha família a gente poder estar nesse lugar, porque foi aqui que tudo começou, né? A gente começamos nesse ministério aqui, ingressamos. Hoje se encontramos cooperando lá no Jardim Aeroporto, no Ministério Restauração, Cura e Libertação do pastor Edmilson. Já trago um abraço também do pastor Edmilson para essa casa. Recebi um convite dele para cooperar na obra e ajudar ele naquele ministério. E é para isso que Deus nos chamou, para cooperar e ajudar com o nosso próximo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Tem um canal meu lá no YouTube. Se você quiser me conhecer melhor, entre lá no YouTube, Oficial Missionário Camilo Augusto. Lá você vai ver meus trabalhos de desmanche de ritual de magia negra, de macumba. Você vai acompanhar lá as igrejas onde eu passo convidado para pregar. Tem muita coisa legal lá no meu canal, para quem conhece o canal lá, amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E vamos para o que interessa, que é a palavra do Senhor Jesus. Atos capítulo 28, verso 1. O título da mensagem é 3 meses na ilha de Malta. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantia de vides, que é de lenha, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão, o picou na mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada nas mãos, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Os louvores nessa noite, meu querido irmão, falaram muito de Daniel. E antes de sair de casa, eu tinha preparado uma pregação também sobre Daniel. Glória a Deus. Mas eu já preguei aqui sobre Daniel uma vez. Eu não costumo repetir pregação. Glória a Deus. Mas vamos falar de um homem tão importante como Daniel, de Paulo. A palavra vai nos dizer, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu vou começar usando agora o seu nome, a qual naquela época ele era conhecido como Saulo de Tarso. A palavra vai dizer que este homem ele também tinha uma origem romana, cuja qual herdou de seu pai. A palavra vai dizer que Saulo ele perseguia os cristãos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Este homem ele perseguia os cristãos daquela época. E ele dava ordem também para matar. E uma das vítimas de Saulo foi o jovem Estevão, quando também sofreu um apedrejamento. Louvado e exaltado por não negar o nome do Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção, meu querido irmão? Eu fico me perguntando para o Senhor Jesus, meu Deus, mas por que o Senhor escolheu Paulo, um homem que perseguia os cristãos, perseguia as pessoas que eram voltadas para o Evangelho, e tanto os homens, esse homem assassinou e deu ordem para assassinar até crianças?
Porque a palavra fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Ei, varão, Deus não leva em conta o seu passado. Ei, varão, Deus não leva em conta o que você fez lá atrás. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele te chama, Ele apaga o seu passado e começa a escrever uma história nova na minha e na sua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. A palavra vai dizer que Paulo está sendo chamado. Saulo está sendo Glória a chamado. Deus. Sabe por quê, varão? Porque eu e você temos um chamado de Deus. O Senhor marcou um encontro com Saulo a caminho de Damasco. E o Senhor marcou um encontro com você a caminho dessa igreja aqui no Geada nesta noite. Você não está aqui à toa, varão. Você não está aqui à toa, varoa. Você está aqui porque há um propósito de Deus na sua vida, a qual tem que se cumprir. Aleluias! Alabra canta, decantra labra ceia, decantra surianda labra decantra. Aleluia! Glória a Deus. Você vai falar para mim, missionário, tá frio. Missionário, eu não queria vir. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não viesse hoje, você ia perder o que Deus tem preparado para você. Se você não estivesse aqui hoje, você ia perder o que Deus já tem pronto para te entregar. Glória a Deus. Aleluia. A Glória a palavra vai nos Deus. dizer que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, aos braços de Gamaliel. E Gamaliel era um rabino judeu. Glória a O que eu Deus. fico me perguntando, homem de Deus, é que como Paulo sendo criado por Gamaliel, aprendendo, estudando nas melhores escolas romanas, Gamaliel era um fariseu, ensinou todas as leis para Paulo, mas mesmo assim Paulo perseguiu os cristãos. Glória a Sabe Deus. por quê, varão? Porque tem pessoas ainda dentro da igreja sendo ensinadas, mas tem entrado pelo ouvido e saído por outro, e não tem guardado a lei de Deus, e tem zombado da lei de Deus, e tem zombado da obra do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas deixa eu te dar um recado para você que tem brincado com as coisas de Deus, porque eu não vim aqui entregar chave de carro, eu não vim entregar chave de apartamento. Glória a Deus. Aleluia. Não brinque com as coisas de Deus. Glória a Deus. Se você está sendo ensinado, acate o que você está sendo ensinado, acate a sua posição como homem de Deus, se é missionário, se é pastor, se é obreiro, se é diácono, se é levita, não importa, mas acate aquilo que Deus colocou na sua mão e trate de maneira santa, porque se você está recebendo, Glória a Deus. então também entrega, mas entrega sem cobrar, viu? Porque tem muita gente hoje passando em ministério aí e cobrando uma fortuna para pregar. Tem pessoas aí hoje, se não mandar carro importado para ela não multa para vir pregar não. Se chegar lá com um carrinho, qualquer carro, fala o quê? Não vou mesmo. De graça receber, Glória a irmão, Deus. de graça também dá. Fica tranquilo que o pão não vai faltar na mesa. Missionário, é pecado receber quando eu Glória a Deus. vou pregar? Não. Se você não estipular valor e a pessoa sentir no coração te dar alguma coisa, amém. Louvado e exaltado, né? Os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Jesus fechava a bolsa, quer jogar, joga. Não era assim? Quem colocava, né, ele aceitava. Mas ele pedia algo para alguém? Não. Então quer jogar, joga.
Glória a mas Deus. passe de graça aquilo que você recebeu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que Paulo agora, o Saulo, ele está a caminho de Damasco. E neste caminho de Damasco ele seria surpreendido por uma forte luz. Agora então um estrondo cairia do céu, e ali aqueles homens a qual estavam com ele, a palavra vai falar que eles ficaram atonitos naquele momento. E Paulo foi atingido por uma forte luz. E essa luz causou uma cegueira em Saulo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ei, varão, deixa eu te falar uma coisa. Saulo agora ele estava sendo interceptado. Não era pelas forças armadas do Brasil, não era pelas forças armadas dos Estados Unidos, não é pela força armada de Israel, mas era pela autoridade maior, a autoridade que manda no céu, na terra e embaixo da terra. Louvado e exaltado é o seu nome. O nome dele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o grandão da Galileia, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e também o fim. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Saulo está sendo interceptado. Glória a Deus. Pela força maior. Eu e você fomos interceptados por uma força maior. Porque alguns momentos atrás nos encontrávamos lá no mundo. Estávamos lançados no lamaçal de lama até o pescoço. Porque foi assim que o Senhor me achou. Foi assim que Ele me resgatou em meio à desobediência. Mas saiba que você, meu querido irmão, mesmo às vezes estando em desobediência, Deus ele tem cuidado de você. Deus ele tem te mostrado o seu pecado. Deus ele tem te mostrado o seu erro. Assim como ele mostrou para Saulo o seu erro, porque Saulo perseguia quem era de Deus. Deus está mostrando o erro para Saulo e está falando para Saulo: ei Saulo, muitos são os seus grilhões, muitos são os seus grilhões, aquilo que te persegue, aquilo que você carrega dentro de você. Ei meu querido irmão, tem coisas dentro de você que você tem carregado, tem grilhões dentro de você que você tem carregado já por muito tempo, por muitos anos. Ei, Deus está mandando eu te dizer assim: abandona os seus grilhões e começa a me seguir. Abandona o seu pecado e começa a me seguir. Glória a Deus. O Senhor está falando para Paulo: ei Paulo, abandona o pecado e me segue. Glória a Deus. Abandona o pecado e me segue. Ah, mas seguir Jesus, missionário, vai ser 1000 maravilhas? Não. Não. Pegue a sua cruz e me siga. A cruz é dolorida. A cruz é pesada. Na cruz tem luta. Na cruz tem dificuldade. Na cruz tem enfermidade. Na cruz tem tristeza. Na cruz tem morte. Na cruz tem dor. Mas vale a pena carregar. Aleluia! Vale a pena carregar, varão. Vale a pena carregar, varoa. Ei, a cruz é pesada, mas vale a pena. Ei, eu não abandono a minha cruz por nada. Eu não abandono a minha cruz por um copo de cerveja. Eu não abandono a minha cruz pelo um pino de cocaína. Eu não abandono a minha cruz pelo um crack. Não, eu vou carregar. Sabe por quê? Porque eu sei aonde ela vai me levar. Porque eu sei para onde eu vou após carregar a cruz. Ei, Jesus estava lá, na Via Dolorosa, estava caminhando, estava pesada. Simão, o sirineu, teve que ajudar, mas ele estava indo. Ei, varão, ele estava indo no seu propósito e não desistiu. Glória a Deus. Chegando na Via Dolorosa, crucificado, ainda olhou para o lado
besta e Dimas pendurado na cruz. E ainda falou para Dimas: ainda hoje estará comigo no paraíso. Louvado e exaltado. Eita glória! Eita glória, varão! Ei, varão, o ladrão estava na cruz sendo crucificado. Ei, mas aquele dia era o encontro dele com Jesus para ir para o céu. Ei, hoje é o seu encontro com Jesus para subir para o céu. Hoje é o seu encontro com Jesus para morar na eternidade. E Saulo vai perguntar, vai falar assim a palavra. O Senhor vai dizer para Saulo, perguntar para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Glória a Tem Deus. tanta gente perseguindo cristão aí, né, irmãos? Tem tanta gente perseguindo homens de Deus bom, como o varão acabou de falar. Muitas vezes aponta. Eu já fui ameaçado de morte por desfazer trabalho de ritual de magia negra. Já ameaçaram meus filhos. Eu sei onde seu filho fica, eu sei onde seu filho está, eu sei onde seu filho estuda. Já me ameaçaram de morte por esse trabalho. Mas eu não paro. Eu não paro porque eu não vou me acovardar perante o Evangelho. Eu não sirvo o homem, eu sirvo a Deus. Quando eu estava no mundo eu não tinha medo do homem. Quando eu estava no mundo eu já fiz tanta coisa errada aí. Eu não tinha medo de nada. Acha que servindo a Deus agora alguém vai me parar? Não. E o Senhor vai falar: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele vai falar: quem é Senhor? Ele já sabia quem era. Ele já sabia que era Jesus, a voz do homem que ele escutava. Mas era porque Paulo ele ouvia falar, mas nunca teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, varão? Muita gente ouviu falar de Jesus, mas tem gente que não teve encontro com Jesus. Você só vai mudar a sua vida não quando você ouve falar de Jesus, mas é quando Jesus se encontra com você, varão. Porque ouvir é fácil, todo mundo já ouviu aí no mundo. Não tem quem pode falar que não ouviu falar, mas encontrar com Jesus é poucos. Encontrar com Jesus é poucos. Glória a A palavra vai dizer então que agora o Senhor manda Paulo ir para Damasco. E ali Paulo então ele Glória a vai. Deus. E ali o Senhor também vai mandar um profeta ir ao encontro de Paulo, de Saulo. A palavra vai dizer então que agora o Senhor fala com Ananias e fala: vai na rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem orando. Ei, olha que coisa linda, irmão. Quando a conversão acontece, o homem começa a orar. O homem perseguia, mas agora ele está orando. Porque o homem de Deus ele ora. Porque o homem de Deus jejua. E fazia 3 dias que Paulo estava jejuando, esperando Ananias ao seu encontro. Porque o Senhor já tinha revelado que Ananias ia ao encontro de Paulo, para agora então ter um encontro e ser cheio do Espírito Santo. Ei, varão, quer ser cheio do Espírito Santo? Eu vou te contar o segredo nessa noite. Quer ser cheio da presença de Deus? Começa a orar, começa a jejuar, começa a ler Bíblia, começa a se jogar nas coisas de Deus, e você vai receber a presença de Deus. Glória a E Deus. você vai ter um encontro com Deus. Glória a Deus. A palavra vai dizer que agora então não é mais Saulo. Glória a Deus. Agora Ananias põe a mão na cabeça do varão, e o varão então agora é Paulo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o Espírito Glória a Santo de Deus. Deus ele toca em você, você já não é mais a mesma pessoa. Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória, Aleluia! Eu vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Mas quando o Espírito Santo ele toca em você, você já não é mais a mesma pessoa. A partir do momento que você tem um encontro com Ele, tudo na sua vida é mudado. O seu caráter é mudado, o seu caminhar é mudado, a sua vida conjugal é mudada, a sua vida financeira é mudada. Aleluia!
a Deus. Palavra séria. Glória a Deus. Decominácia. Terra de abandarácia. Palavra caia. Aleluia. Aleluia. Abandacaia. Uidefácia. Aleluia! Eu já posso sentir a presença dele aqui, varão. Eu já posso sentir a presença aqui, ó. Glória a Deus. Ele está no nosso meio. Vai adorando, vai glorificando. O papai está passando na casa. Ele está tocando aí, ó. Ele está enchendo você nesta noite. Ele está mudando você hoje. Ei, se os dons estavam apagados, começa a ser renovado. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. A palavra vai dizer então, meu querido irmão, que agora esse homem, após ser tocado, ele começa a sua missão, a sua jornada Glória a missionária. Deus. E a palavra vai dizer que Paulo agora ele vai iniciar a sua carreira missionária. Aleluia, Deus. Ele vai escrever as suas cartas, vai levar Bendito é o teu nome, Jesus. pela Ásia Maior, pela Ásia Menor. Ele vai começar as suas viagens. E agora, meu querido irmão, quem Glória seria a Deus. perseguido era ele. Sabe por quê, varão? Porque muitas vezes na sua vida, quando você tiver algo que Deus colocou na sua mão, o seu ministério, você vai ser perseguido. Glória a Deus. E não foi diferente. Agora aquele que perseguia seria perseguido, mas seria perseguido por um propósito maior, que é o propósito de levar o evangelho, meu querido irmão. Ei varão, ei varoa, não tem problema que estamos sendo perseguidos, mas o nosso perseguimento, aqueles que nos perseguem, Glória a Deus. estão nos perseguindo, mas nós estamos num propósito maior. Não estamos no mesmo nível que eles. Estamos no propósito maior, que é o propósito Glória a Deus. de Deus. A palavra vai dizer então que o apóstolo Paulo, ele sofreria perseguições, ele sofreria açoites, ele sofreu um apedrejamento na cidade de Listra, Glória a Deus. a saindo de Antioquia, junto com Timóteo, e ali então, pelo povo hebreu, a qual excitou ali aquele povo a apedrejar Paulo. Paulo então ele foi apedrejado na cidade de Listra, e o corpo de Paulo foi encontrado fora da cidade, na beira da porta da cidade, pelos discípulos. Ali Paulo se levantou, meu querido irmão, e continuou a sua jornada. Glória a Sabe o Deus. que Paulo está ensinando para mim e para você nessa noite? Que não importa as pedradas que vão aparecer em meio à jornada, não importa as pauladas que vão aparecer em meio à jornada, não importa o gigante que vai aparecer em meio à jornada. Ei varão, só continua, ainda que o combate seja duro, ainda que em meio ao combate você chegue até cair, até se dobrar. Ei, mas faça como Paulo, ele estava caído na porta da cidade de Listra, mas ele se levantou e continuou o bom combate e encerrou a carreira. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Combati o bom combate e guardei a fé. É muito lindo isso. Glória a Deus. É muito lindo isso. Combater o bom combate e guardar a fé. Glória a Deus. A palavra vai dizer também que Paulo ele sofreu um naufrágio. A palavra vai dizer que Paulo agora ele embarcaria após ele ser Glória a perseguido e ser Deus. preso. Ele seria levado para Roma e embarcaria em um navio para Roma. E no meio desse caminho
ele sofreria mais um naufrágio. Porque vai nos relatar os estudos que Paulo ele sofreu 3 naufrágios, a palavra vai nos dizer também. Glória a Deus. E ele sofreu mais um naufrágio. Glória a Deus. A palavra vai dizer então que Paulo ele está no navio. E agora ele está no navio de Alexandria. Está a caminho para ser entregue, para ser Glória a morto. Deus. A palavra vai dizer que esse navio agora sofreria um naufrágio. Ei, meu querido irmão, muitas vezes na sua vida você esteve dentro de um navio a qual estava naufragando. Muitas vezes na sua vida você esteve em meio à tempestade, assim como Paulo estava com esses homens. A palavra vai dizer que Paulo agora ele falou para aqueles homens, aqueles tripulantes e aqueles capitões que estavam ali no meio daquela tempestade, para que ninguém pulasse ao mar. Porque aquele que não saísse do navio não morreria afogado. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus está falando para você essa noite. Continua no barco. Glória a Deus. Continua no navio. Ei, a tempestade é forte. O vento é forte. Mas continua. Glória a Deus. Não pula. Sabe por quê? Porque Jesus estava na polpa do barco com os seus discípulos. A tempestade balançou para lá e balançou para cá. Acordaram o mestre. Ele estava dormindo. Ele fala: homens de pequena fé. Se eu estou no barco, fica tranquilo. Glória a Deus. Se eu estou no barco, fica tranquilo. Paulo está falando: ninguém pula. Fica no Glória a Deus. navio. Fica onde está, varão. Por que você está querendo pular? Por que você está querendo abandonar o barco? Por que você está querendo abandonar? Não é momento de pular, é momento de ficar, é momento de você apoiar quem quer pular, não é momento de você pular fora, mas é momento de você reforçar aqueles que querem sair. Paulo ele está falando para aqueles que têm menos fé, ó missionário. Glória a Deus. Fica no barco. Sabe por quê? Porque você é usado para trazer gente para dentro do barco, não para tirar. Mas tem gente dentro da igreja que está tirando quem está no barco. Vai pular? Pula logo, vai. Está esperando o quê para pular, homem? Entrega esse cargo aí, rapaz. Glória a Deus. Sai fora, isso não é para você não. Esse chamado aí não é seu não. Olha que voz horrível que você tem. Não sabe nem ler, quer pregar que jeito. Infelizmente está desse jeito o nosso ministério. Pessoas que não querem ajudar mais o seu próximo. E em vez de apoiar, manda desistir. Ei, varão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero que você desista nunca. Mas se um dia você quiser desistir, não leve ninguém com você. Não leve ninguém com você. Glória a Deus. Dessa maneira, Deus. Esses dias, foi exortado aí um irmão. E ele saiu da igreja, ele levantou e saiu. E quando ele saiu, ele levou mais 4 com ele. Sabe por quê? Porque não aguentou a sã doutrina. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Sabe por quê hoje, missionário? Porque muitos hoje não aguentam a sã doutrina. Muitos querem o quê? Que passa mel na chupeta, né? Muitos querem que o missionário chegue aqui e fique entregando chave de carro, fique entregando chave de casa. Ei, meu querido, você veio ver isso aqui hoje, você perdeu o seu tempo. Glória a Deus. Não, eu não vim entregar profecia, porque eu queria ter esse dom de entregar 10 profecias numa noite só. Queria. Glória a E Deus. olha que eu busco, hein? Para tentar entregar essas 10 profecias, mas não consigo entregar uma. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.
E tem gente entregando 10, 20 profecias, hein? Numa noite só, que benção, hein? Meu Deus! Toma cuidado, hein? Toma cuidado pra você não se decepcionar e sair da igreja por causa dessas profecias picareta aí. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vou resumir para terminar, porque eu não quero ninguém cansado. A palavra vai dizer então que o barco vai a pique. Esses homens então, uma tripulação de 276 homens, estão no mar agora. Glória a Deus. Mas eles não estão sozinhos. O Senhor está com eles. Aleluia! Eles não estão sozinhos. O Senhor está com eles, hein, varão? Muitas vezes na sua vida você achou que você estava sozinho. Glória a Deus. Muitas vezes na sua vida você ainda acha que você está sozinho. Tem pessoas que vão me acompanhar aí no YouTube, estão nas suas casas e vão ver essa pregação, vão falar: mas eu não sou digno, porque eu ainda sou usuário de droga, eu ainda sou viciado, eu ainda minto, eu ainda me prostituo. Deixa eu falar uma coisa para você: você não está sozinho. Glória a Deus. Abandona os seus caminhos, abandona os seus maus caminhos e venha para Deus. Aleluia a Deus. Assim como Paulo foi para Deus e abandonou os seus maus caminhos. Você não perde nada abandonando os maus Glória a caminhos. Deus. Você não perde nada abandonando os vícios. Você não perde nada abandonando a prostituição. Você não perde nada abandonando a mentira. Você só ganha. Você só ganha, porque quando você entende o verdadeiro propósito de Deus na minha e na sua vida, Aleluia. então o velho homem está sepultado, a velha criatura está morta, e renasce um novo homem, e renasce uma nova mulher, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Renasce, varão, um novo homem, uma nova mulher. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo parar você. Não deixe o diabo falar que você não pode prosseguir por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Porque o único condenado é ele. Glória a Deus. A palavra vai dizer que Paulo está agora na ilha de Malta, e ali eles encontram com os bárbaros. Homens bárbaros daquela época matavam qualquer pessoa que via, pastor. Também tinha a prática do canibalismo. Quando caía numa ilha ali, era comida, era jantar. Imagina 276 tripulantes na ilha. Mas a palavra vai dizer que eles foram bem recebidos. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque a presença de Deus já tinha tomado aquela ilha. Glória a Deus. A presença de Deus já tinha tomado aquele lugar. Aleluia a Deus. E onde a presença de Deus chega, o ambiente ele muda. Aonde a presença de Deus chega, Glória a Deus. fala pro seu irmão aí, o ambiente muda. O ambiente muda. Glória, glória a Se a Deus. presença de Deus chega na vida do traficante, o traficante muda. Se a presença de Deus chega na vida do viciado, o viciado muda. Se a presença de Deus chega na vida do mentiroso, missionário, Verdade, meu pai. o mentiroso já não é mais igual Monteiro Lobato, contador de história. Ele muda. Se a presença de Deus chega na vida do prostituto, o prostituto muda. Vira missionário, vira pastor, Glória a Deus. vira levita, vira diácono, vira obreiro. Porque a presença de Deus chegou, varão. A presença de Deus chegou, varoa. Ei, a presença de Deus chegou hoje aqui. E se tinha pessoas hoje com algum problema aqui, não vai sair da mesma forma que
chegou. Glória a Deus. Se chegou doente, vai sair curado. Se chegou aqui depressivo, vai sair curado. Se chegou aqui com problema na área financeira, vai sair daqui resolvido. Se chegou aqui com problema na família, vai se resolver hoje. Porque Deus está enviando um anjo lá na tua casa. Deus está enviando um anjo lá na tua família. Deus está enviando um anjo lá na vida do viciado. Está enviando um anjo lá na vida do teu filho, do teu marido, da tua mulher, do teu esposo, do teu ente querido. Glória a Deus. Deus está enviando um anjo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou resumir para terminar. Amém? Quem quer que o missionário vá até 10 horas, 11 horas? Glória a Deus. Não, né? Glória a Deus. Mas quando era na balada, virava a noite, né? Ninguém mandava terminar, né? Jesus. Glória a Deus. Quando era na balada, era festa. Não tinha frio. Não tinha frio, não. Agora, mas louvado seja Deus. A palavra vai dizer que o ambiente daquela ilha mudou. Até os bárbaros agora Glória a Deus. receberam aquele povo de bom grado. E a palavra vai dizer que havia uma fogueira. E ali então Paulo ele pegava gravetos. Aleluia, Deus. E ali então quando ele pega ali um graveto para jogar na fogueira, a palavra vai dizer que uma Glória, víbora. glória a Deus. Ei, meu querido irmão, ei, minha querida irmã, o que o Senhor está querendo dizer com isso, missionário? Que muitas vezes na sua vida, meu querido irmão, vai ter víboras que vão se levantar contra você. Vai ter serpentes que vão se levantar contra você, contra o seu ministério, contra a sua família. Glória a E muitas vezes você vai até ser picado, como Paulo foi. Glória, glória a Deus. Deus não livrou Paulo de ser picado da serpente, mas livrou Paulo do veneno. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus não livrou Paulo de ser picado pela serpente, mas livrou do veneno. Aleluia. Tem muita serpente na nossa vida que já passou e nos picou, mas Deus nos livrou do veneno da serpente. E estamos de pé para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ei, varão! Muitas serpentes que se levantaram, o veneno dela foi inofensivo. Glória a contra os Deus. cristãos. Aleluia. Os bárbaros vão olhar para Paulo e não vai nem acreditar e vai falar assim: ah lá, tá vendo? Primeiro vai julgar, porque primeiro vem o julgamento, né? Ah lá, tá vendo? Esse cara aí é amaldiçoado, ó. O barco que ele tava naufragou e agora ele me toma uma picada de uma víbora aqui na ilha. Misericórdia, graças a Deus que já vai morrer, porque senão vai trazer mais maldição para a ilha. Mas é como eu falei, meu querido irmão, a presença de Deus estava no ambiente. E a presença de Deus estava sobre a vida de Paulo. Paulo foi picado pela serpente para mostrar para aquele povo quem era o Deus que ele servia. Glória a Porque a Deus. palavra vai nos dizer que Paulo passou 3 meses na ilha de Malta. 3 meses Paulo ganhou aquelas almas para Cristo. Deus, Paulo ganhou até os bárbaros para Jesus. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Vai ter lugares que Deus vai te levar a qual você não quer estar. Vai ter lugares que talvez o barco vai precisar virar para você estar. Porque por você mesmo você não vai. Então Deus fala: se você não vai, eu viro o barco. Se você não vai, eu viro o navio e te mando lá. Sabe por quê, varão? Porque Jonas quis fugir também. Glória a Deus. Foi parar na barriga da baleia. Deus falou: não vai? Você vai? Claro que você vai. Porque quem manda sou eu, não é você que escolhe. Ei, varão, não é eu, não é você que escolhe, mas é Deus que escolhe. Como vai ser a nossa caminhada? Eu não vou, eu não faço. Fica igual criancinha birrenta que você vai ver o gostoso. Vai parar na boca da baleia ou vai parar no meio do mar. Mas que Deus vai levar você aonde Ele quer, Ele leva. Você pode ter certeza que Ele leva. Glória a Deus. Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Louvado
louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então, meu querido irmão, Glória a Deus. que esses homens tiveram um encontro com Deus na ilha de Malta. Não apenas aqueles homens de outra cidadania, mas aqueles homens também ali que eram bárbaros, homens que talvez nunca tinham escutado a palavra de Deus naquele lugar, mas Deus enviou um anjo para falar do seu ministério, Glória a Deus. para falar da salvação. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque muitas vezes Deus sempre vai enviar um anjo para falar com aqueles que estão mais necessitados, Glória a Deus. em lugares mais escassos, aonde ninguém quer ir. Mas Deus sempre vai levantar um atalaia, Deus sempre vai levantar um homem de Deus para ir levar uma palavra, para ir levar um louvor, para ir levar uma mensagem. Deus sempre vai usar alguém. Glória a E Deus. Deus, Ele conta com você nesta noite. Assim como Ele contou com Paulo, o Senhor, Ele conta com você essa noite. Fique com essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra como uma semente e deixe ela frutificar dentro de você. E não saia daqui e esqueça dessa palavra, mas saia daqui e leve essa palavra até o último dia da sua vida e passe essa mensagem para a frente. Que assim como Paulo, ele teve um chamado de Deus, eu e você também temos um chamado de Deus, que cabe a nós cumprir esse chamado e honrar com esse chamado da melhor forma possível. Não importa as dificuldades que tenham na nossa vida ou que ainda vão se levantar contra nós, continue, não pare. Fala pro seu irmão aí para nós finalizar. Continue, Continua. não pare. pare, só continue, porque o galardão é no céu. Glória a Deus. Glória a Deus.